Olá, eu sou o Matheus César, bem-vindos a mais um vídeo do canal Teu Sem H, canal que é mais de vocês do que meu. E hoje teremos um bate-papo super descontraído e especial com a educadora, com a professora Arlete, candidata a vereadora pelo município de Embu Guaçu, na Grande São Paulo. Olá, Arlete, muito obrigado pelo tempo cedido, pela oportunidade e vamos lá. Matheus, eu que agradeço. Olá a todos. Como o Matheus falou, eu sou a professora Arlete, eu sou uma candidata a vereadora aqui no município de Embu Guaçu. E antes de mais nada, eu te agradeço a oportunidade. Essa oportunidade serve para esclarecer vocês que vão votar, as pessoas que estão em dúvida, as pessoas que têm certeza, enfim, para conhecer mais uma candidata, mais uma opção. Então eu te agradeço muito pela oportunidade de poder compartilhar as minhas ideias e pensamentos aqui pelo canal. Muito bem, obrigado novamente. Bom, professora, a gente pode começar com a senhora comentando um pouco da vida, da família, o que pensa. Quem é a professora Arlete? Muito bem, quem é a professora Arlete? Eu sou Arlete, como foi dito, eu tenho 46 anos, eu sou casada, eu sou mãe da Lorena e do Henrico, né? Tenho 2 filhos. Eu sou pedagoga de formação, com aprimoramento em curso de educação financeira e empreendedorismo. Eu trabalho já no município há 16 anos, sou moradora ali do Jardim Boa Vista, mas no município eu trabalho há 16 anos, eu trabalho mais tempo do que moro, né? Eu moro menos tempo no município, porém, as minhas lutas aqui dentro começaram há muito tempo. Eu trabalhei no Cipó, né, no CCP, no Centro de Capacitação do Cipó, mas ainda comecei um pouquinho antes, né? Eu comecei a trabalhar direto pela ação social. Eu recebi um convite da Secretaria de Ação Social como educadora para eu vir trabalhar nas frentes de trabalho. E aí eu trabalhei 1 ano nas frentes de trabalho como educadora de curso de formação continuada. E em seguida surgiu a criação do CCP, né? Ele foi criado lá na Praça da Cobra, através de um projeto do Banco Real, né, em parceria com o Banco Real, e eu fui a primeira professora mulher a trabalhar dentro do CCP. Foi uma honra, trabalhei de 2005 a 2010, e de 2010 em diante, na organização Movimento Renovador Paulo VI, o Lar Mãe Inês aqui de Embu Guaçu, né, uma ONG de renome, uma ONG muito conceituada dentro da cidade, e lá eu venho desenvolvendo meus projetos, né, junto aos jovens. Então, essa é um pouquinho da professora Arlete aqui trabalhando dentro de Embu Guaçu. O que mais falar? Eu trabalho, além dos conteúdos, né, de rotina administrativa, eu trabalho fortemente o empreendedorismo, porque eu acredito que através do empreendedorismo, hoje muitas pessoas estão desempregadas e a partir do empreendedorismo, eu acredito que é uma ferramenta onde você deixa de ser empregado e passa a ser patrão. Então é uma ferramenta que eu bato muito na tecla, eu venho trabalhando isso em sala de aula com jovens para que crie-se uma oportunidade de uma construção de um negócio. Então essa é um pouquinho da professora Arlete e da mulher Arlete também. Professora Arlete, a próxima pergunta se refere à opinião da senhora diante dos grandes casos de corrupção. O que eu penso diante dos grandes casos de corrupção? Eu acho que é devastador para todos, né? Porque assim, quando você dá um voto para uma pessoa, você põe a credibilidade, você acredita. Então o voto é feito através daquilo que você julga, né? Então aquilo que foi vendido para você. Então quando você escolhe um representante, você depositou toda a confiança nele, você depositou toda a credibilidade. E quando faz isso, qual é a sensação de traição, né? Por quê? Porque tudo aquilo que você acreditou que ele faria ou que poderia mudar, tudo que você depositou nele, ele te apunhalou pelas costas. E quando vem a corrupção, pior ainda. A gente sabe que a corrupção ela está embutida na política, na sociedade, desde que mundo é mundo, mas eu acredito do mesmo jeito que tem uma corrupção, tem um lado ruim, eu acredito que tenha pessoas de boa índole, de caráter, que sempre está tentando eliminar. Então, eu acredito que por mais que tenha, sempre vai ter gente de um outro lado, sempre na oposição, tentando acabar com a corrupção. A corrupção é a mesma coisa que é uma punhalada nas suas costas, é o que eu penso. Sim, senhora, uma traição. Próxima pergunta, professora. Diante da oportunidade de revogação de leis municipais, a senhora já tem alguma lei em mente que pretende revogar, eliminar, enfim?
Bom, Matheus, as leis municipais, né, as leis que vêm, nós precisamos estudá-las primeiro, né? Então, uma das ações que eu pretendo fazer assim que entrar como vereadora no município é realmente estudar, é olhar o que está acontecendo, o que não está em prática, porque às vezes acontecem coisas boas que ficaram para trás e a gente pode restaurar e aplicar, ou revogar se assim for necessário. Mas o primeiro momento a gente precisa sentar e estudá-las de verdade, né? Ver no que ela implica, o que acontece, porque foi ou não colocado porque não foi colocado em prática. Então eu acho que a gente precisa estudar primeiro para depois a gente ter uma decisão realmente do que está falando e aí sim uma revogação se necessário. Ok, e falando em leis, a senhora ou a equipe da senhora já tem algum projeto de lei para apresentar nos próximos dias de mandato? Bom, a minha primeira causa de trabalho é o jovem, né? Então, assim, eu penso, como uma das propostas minhas de trabalho é a explanação, né, a ampliação de cursos de profissionalização para jovens no município. Mas o primeiro projeto-lei que eu venho é propor ao executivo, ao prefeito, né, a elaboração de um centro de referência para a mulher. Por que eu penso no centro de referência para a mulher? Eu vou dizer até como uma, né, representante. Eu tenho 46 anos e pela minha idade, todo ano eu tenho que fazer uma mamografia. E quando nós vamos fazer aqui em Bogaçu, por exemplo, a gente tem que sair para fora do município. A não ser que a gente tenha como pagar particular, ou de repente você tenha um convênio e vá para fora, ou vá para outro local, outra assistência. Mas pensando a nível de sistema público, que é o que eu uso, eu tenho sim que sair na maioria das vezes, todas as vezes da cidade. Então, o que eu penso? Se tivermos um centro de referência, isso vai viabilizar esses exames. E eu vou até um pouquinho além. Eu estive numa cidade vizinha aqui no Taboão da Serra, visitando na semana passada. E lá eles têm o centro de referência da mulher e o centro de referência da saúde da mulher. E ele acontece assim maravilhosamente bem. Lá o exame é feito, tem um mastologista. O processo acontece todo de uma maneira muito rápida e isso implica um resultado positivo para a mulher. Professora Lete, a próxima pergunta. A senhora faz campanha com dinheiro público, recursos próprios ou doação de pessoas físicas? Bom, Matheus, a minha campanha foi feita de acordo com aquilo que é passado pelo próprio partido, né? Então, de acordo com o executivo, é passado para a gente do partido verbas, né? E essas verbas são calculadas, são partidas. Então, todo o material de campanha nosso é feito através desses valores que vêm, né? Do próprio partido. Sim, senhora. E agora, uma pergunta referente a pautas históricas. Como a senhora enxerga, qual a opinião da senhora diante do racismo, do machismo e da LGBTfobia? Que a gente presencia casos assim absurdos na mídia. Nós presenciamos, é um assunto que sempre está em pauta das minhas aulas, dentro dos programas que eu trabalho. No programa Jovem Aprendiz é uma das pautas que eu mais trabalho e mais defendo. Eu sou, claro, como educadora, totalmente contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, preconceito, de tudo que venha. Eu vou te falar uma coisa que dói muitas vezes na pele. Eu tenho jovens com quem eu dou aula e que têm a sua opção, sua escolha, como cada um prefere chamar, sexual. E uma coisa me chamou muita atenção num dia de uma formatura. Eu recebi um jovem que fez um programa durante o semestre e uma jovem se relacionou com ele, conversando, falou assim: professora, a senhora não sabe como fulano sofre, né? Falei, por quê? Porque ele não aceita o corpo. Na realidade não, é um menino, era uma menina, mas tem toda a sua transformação e hoje ele é um menino, para mim sempre foi um menino pelo que ele trazia consigo, né? No dia da formatura eu fui abraçar e eu senti a faixa, né, que ela usava, que é uma menina, mas que usava, e a outra aluna que tinha se relacionado falou para mim, olha, ele tem dia que fica até sem conseguir respirar direito, de tanto que ele comprime o seio, para que não apareça para ele realmente, né, ter a caracterização masculina, ou pelo menos parecer. E eu fiquei me perguntando naquele dia, né, se as pessoas tivessem a noção da dor das pessoas que não são como querem ser, ou elas estão numa pele como não gostariam de estar, o quanto já é sofrido para elas. E em contrapartida, ter alguém
acusando, apontando, discriminando, se a pessoa tivesse noção do quão grande é o sofrimento dessa pessoa, não faria. Então, eu sempre defendi a causa. Eu acredito que não é uma questão de sexualidade, não é uma questão de homem, mulher, é uma questão de ser humano. A gente não nasce, a gente nasce homem, nasce mulher, ok, mas você tem o seu livre-arbítrio de caminhos, de escolhas. Eu penso que como ser humano não é ser homem e ser mulher, é o seu caráter que define o que você é. O que tem valor para uma sociedade não é o homem e a mulher, é o que aquele homem e aquela mulher traz consigo. Eu acho que o caráter, seus valores, os seus princípios éticos e morais, isso faz o ser humano. Não a questão da sexualidade, não o tom da pele, não o tom do cabelo, né? Graças a Deus eu sou de origem negra, minha mãe era negra, minha mãe era filha de negro com índio, né? E meu pai é descendente de alemão. Eu falei que isso é uma mistura, é um café com leite, um marrom maravilhoso. E eu tenho muito orgulho disso, né? Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher da cor que eu sou, de ter o cabelo que eu tenho, de ter a pele que eu tenho. E é uma causa que a gente tem que levantar assim. Como mulher, eu sou uma mulher ativa, que causa transformação, que tem um impacto na sala de aula. E isso não é por eu ser mulher ou por ser homem, é por eu ser um ser humano que eu acredito na causa. Então, o machismo, o racismo, a questão do preconceito em relação à sexualidade, a minha escolha, eu acho que é uma babaquice. Eu acho que a gente tem muito mais causas para a gente se preocupar do que ficar preocupando com a escolha ou com a pele do outro. Eu acho que a gente tem que aprender, acordar, entender que nós somos seres humanos, somos iguais, nascem da mesma maneira, morrem e vão para o mesmo lugar e o corpo apodrece da mesma maneira. Então a gente tem que começar a acordar e ver o ser humano como ser humano, não como é visto de forma... Para mim dói, porque cada jovem que entra na sala, o sofrimento que o pai não aceita, a mãe não aceita, o vizinho não aceita, a sociedade não aceita, a gente não tem noção do que causa nessas pessoas, né? Ou nas pessoas. Então, como ser humano, eu acho que a gente tem que, como educadora principalmente, é lutar por todas as causas sim, mas por causas em que a gente olhe, é o ser humano que a gente está cuidando, né? É da pessoa, indiferente da cor da pele dela, indiferente da nossa mulher ou homem. Ser mulher é a coisa mais maravilhosa do mundo. A mulher é inteligentíssima, é de dentro do ventre da mulher que sai um filho, que sai o homem. Né? Então a gente tem que começar a entender que é um processo conjunto, homem e mulher, no sentido de a mulher não é inferior, a mulher não é pequena, a mulher, ela, como você falou de religião, colocou religião, é bíblico, a mulher anda lado a lado, não anda atrás, porque ela não é menor. Então a gente tem que pensar nisso. Eu acho que, de verdade, eu até me exalto quando eu falo esses temas, porque eu fico indignada de como o ser humano é. Como o ser humano é hipócrita, né? Como o ser humano, ele não luta pelo que de fato tem que lutar. Ele não vai se preocupar com a causa, ele vai criar causas pelo que o outro é. Eu acho que, de verdade, não é a minha praia, no sentido assim, não é a minha causa. A minha causa é brigar pela causa. Não criar causa porque eu sou negra, porque eu sou gay ou porque eu sou mulher. Pelo contrário, a gente tem que se honrar de ser cada coisa disso. Muito bem construído, muito bem dito, professora. Por motivos técnicos, a nossa entrevista, a nossa pequena conversa será dividida em duas partes. Então, não deixe de ver as duas partes, tá bom?